comer agora. Uau! É boa demais. Nossa! Vamos lá. Speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Falar pra vocês, esse colégio das Dorotéias era a referência que eu falei que educou a elite feminina da Paraíba, foi educada aí. Naquela época, 1816, quando ele foi fundado, não existiam escolas e o acesso à educação não era fácil. Hoje é fácil, a gente tem até vagas sobrando em escolas e às vezes até os governos indo atrás para tentar matricular crianças e tudo. Mas antigamente, para ter educação não era fácil, não era qualquer um poder, tinha que ter muito dinheiro para poder ter acesso à educação. E uma das instituições que promovia a educação eram as freiras Dorotéias, que abriram esse colégio aqui. E assim, apesar de ser uma ação religiosa, não era de graça, tinha que ter recursos financeiros para poder manter internato as meninas aqui. E aí o que é que acontecia? As meninas eram enviadas para aqui quando elas tinham 15 anos de idade, já estavam com aquele casamento comprometido, que antigamente as mulheres não tinham direito de escolher com quem ia se casar, então elas já tinham o casamento comprometido, mas elas não poderiam se casar se elas fossem de famílias ricas, não poderiam se casar sem saber ler e escrever. Então com 15 anos de idade eram mandadas aqui para esse colégio para aprender a ler e escrever e bordar o enxoval do casamento até os 18 anos de idade. Se nesse período ocorresse tudo bem, elas aprenderam a ler e escrever, o enxoval bordado e o noivo continuava querendo elas saíam daqui direto para a igreja, para o casamento e para a vida de casada, para ir para aquelas tradições antigas e servir ao marido, digamos assim. E aí o que acontece? Mas se desse alguma coisa errada, de repente o marido delas que estava não estava aqui em regime de internato, ele se interessasse por outro, ou não quisesse mais ela, alguma coisa desse tipo. O que é que acontecia? Ela não poderia mais voltar para casa, porque ela já tinha sido prometida em casamento para outra pessoa. E aí, resultado, elas tinham duas opções para elas. Ou voltar para casa e ir para o quarto do Caritó. Vocês viram a história do quarto do Caritó lá no engenho? Pronto, ficava para o quarto do Caritó e ficava para a titia, porque ela ia cuidar dos sobrinhos dela, que a irmã dela ia se casar. Ou então a outra opção era ficar aqui no colégio e virar freira, para ajudar a educar as próximas que vinham. Então muita gente ficou aqui e virou freira aqui nesse colégio. Hoje esse colégio está desativado. Ele funcionou muito tempo como uma escola municipal. Ele pertence à igreja, né? Aí depois a igreja pegou o prédio de volta e ia transformar em uma residência para os padres, mas aí está desativado. Houve os rumores de que aquele jogador Hulk tentou comprar o prédio para fazer um hotel, mas aí a cidade inteira se revoltou, não quis, aí o negócio foi desfeito, mas isso aconteceu mesmo. O Hulk, por sinal, ele frequenta muito aqui essa cidade. Depois por outra, é fácil encontrar ele aqui nos barzinhos daqui, nas ruas, ele é bem frequentador. O Hulk, jogador do Atlético Mineiro. Jogador de futebol do Atlético Mineiro. Essa rua que a gente está passando aqui, ó, já acabamos de passar em frente à prefeitura. Essa é a rua principal de Bananeiras. Quando vocês estiverem aqui em Bananeiras à noite, ó, o lugar é aqui. Então daqui vocês vão ter acesso a esse beco cultural aqui à direita de vocês, ó, que é eles botam música com voz e violão e tem vários barzinhos, lugares aqui nesse beco ali aberto para bebidas, refeições rápidas, fast food. Então o lugar da agitação de Bananeiras é essa rua aqui à noite, certo? Quando é à noite é onde tem os bistrôs, a agitação da cidade. Ali a praça que a gente passou mais cedo, nós vimos retornar por ela mais tarde. A embarcação veio de Cabedelo até aqui num carro de boi fazendo romaria. Alguns detalhes, ela está virada para o lado de lá, porque geralmente as imagens ficam viradas para onde fica a diocese. A diocese nossa na época era a cidade de Areia, hoje é Guarabira que fica para o outro lado. Se ela fosse colocada hoje, ela teria que estar virada para o lado de lá. Então essa é a história de Nossa Senhora das Bananeiras. A história da fundação de Bananeiras, ela remonta a partir do ano lá 1600, 1650. Quem já ouviu falar aqui nas invasões holandesas? E a gente vai ver o que é que tem a ver as invasões holandesas com a história de Bananeiras. Os holandeses tentaram invadir o Brasil por 3 vezes, na terceira vez eles conseguiram. Tentaram uma vez por Salvador, acho que outra por Recife, e conseguiram uma por Recife. Ao invadir o Brasil, o então líder da invasão, que era o Maurício de Nassau, nomeou aqui para essa região da Paraíba um governador que era chamado de Elias Merkel.
que ele foi encarregado de desbravar essas terras aqui da Paraíba. Maurício Nassau ficou lá no Pernambuco, naquela região de lá, queria formar uma nova Holanda lá em Pernambuco. Curiosamente, quando eles foram expulsos aqui, formaram uma nova Amsterdã na costa nordeste dos Estados Unidos, que hoje é onde é Nova York, né? Que os ingleses tomaram de volta e virou Nova York. Mas aí voltando, o Elias Hertman, que era o governador que foi nomeado para vir desbravar essas terras, ao andar nessa região daqui, ele encontrou aquele canal que é o Rio Bananeiras. E foi seguindo aquele canal com aquela peneirinha de aluvião, buscando ouro, e encontrou muito ouro na região, até ele encontrar também a Cachoeira do Roncador no final desse rio. E aí ele fez cartas, escreveu e deixou. Mais adiante, outra pessoa chamada Duarte da Silveira, que tinha postos, encontrou essas cartas também e foi buscando ouro, e a região foi começando a ser colonizada. Depois, quando os holandeses saíram, que os portugueses tomaram conta de volta, fizeram as chamadas Seis Marias, que eram pedaços de terras que tinham lá sem dono, que o imperador doava para pessoas próximas à coroa lá, para poder tomar conta. Essa região aqui, duas pessoas tomaram conta. Foi uma pessoa chamada Zacarias de Melo e Domingos Vieira. Do outro lado aqui, no lugar que é outra cidade, tinha uma Seis Marias chamada Seis Marias de Cuités, que quem tomou conta foi uma pessoa chamada Gregório Soares. Gregório Soares era caçador, juntou 10 caçadores amigos deles e vieram caçar nessa região aqui. Quando chegou aqui, estava havendo um conflito entre duas tribos indígenas que habitavam aqui também, os Janduís e os Chucurus. Então capturaram Gregório Soares, pensando que ele era inimigo, perguntaram quem era o líder do grupo. Aí todo mundo apontou, ele é Gregório, foi ele que trouxe a gente aqui para caçar, a gente não tem nada a ver com essa história. Aí os índios disseram, então matem todos e deixem só o líder vivo. Aí mataram todos com pedra com pau, deixou só o líder vivo. Mas por quê? Porque eles tinham um ritual de antropofagia, que eles comiam o cérebro das pessoas para adivinhar o pensamento. Então não adiantava fazer isso com qualquer um, tinha que ser o cérebro do líder. Aí o que é que fizeram? Pegaram o Gregório Soares, amarraram no tronco lá no alto daquela serra ali, que é chamada Serra da Muricituba, aquela serra lá em cima, para no outro dia de manhã, com o raiar do sol, ele fazer a cerimônia para adivinhar os pensamentos dele. Só que Gregório Soares era devoto de Nossa Senhora do Livramento, e aí, amarrado lá no tronco, ele rezou a Nossa Senhora do Livramento e pediu que ela o livrasse daquela situação. Aí de madrugada, ele não sabe como, alguém desamarrou as cordas dele, botou nas costas e saiu correndo naquela direção ali, até a cidade de Pirpirituba, que vocês passaram por Pirpirituba hoje. Então, lá em Pirpirituba, quando finalmente colocaram ele no chão, que ele pôde ver, quem salvou ele foi uma índia que ele se apaixonou por ela, botou o nome de Maria do Livramento e casou-se com ela depois. E fez uma promessa de que ia voltar e comprar as terras aqui e doar à igreja. Realmente ele fez isso. Quando o conflito indígena acabou, ele voltou, comprou todas essas terras e doou metade das terras, a do Rio Bananeiras para cá, ele doou à igreja, e a outra metade ele ficou para ele. Tanto é que até hoje existe um imposto chamado laudêmio, que é um imposto que paga quando a pessoa vende um imóvel, e geralmente paga a prefeitura. Até hoje o laudêmio de todos os imóveis que são do Rio Bananeiras para cá, quem recebe o laudêmio é a igreja. A prefeitura não tem direito ao laudêmio desse lado aqui do Rio Bananeiras, não. A igreja é dona de toda essa área. E aí a outra coisa que ele fez, ele construiu uma capelinha de taipa lá em cima, no lugar onde ele tinha sido amarrado, e aí colocar a imagem de Nossa Senhora do Livramento, a que está aqui na igreja agora, colocou lá. Só que todo dia de manhã, essa daqui que está aqui, todo dia de manhã a imagem desaparecia de lá e aparecia aqui no meio do mato, aqui nesse lugar. Ninguém sabia por quê. Botavam vigília, ficavam de prontidão, mas só que todo mundo adormecia e a imagem teimava e voltava a aparecer aqui. Atribuíram isso a um milagre, aí destruíram a capelinha de taipa que tinha lá, ergueram a capela de taipa nesse lugar onde é essa igreja, e com o tempo, a ação da chuva e do vento, essa capela de taipa veio abaixo. E aí depois, com as obras de um padre chamado Antônio de Biapina, que é de lá de Sobral, no Ceará, está sendo até beatificado ele, que é outra história um pouco mais longa. Antônio de Biapina está sepultado aqui próximo. Aí Antônio de Biapina, que ele tinha influências com os barões do café, arrecadaram dinheiro, mantimento e construíram essa, que é a terceira maior igreja da Paraíba. Só perde para a igreja da Guia, que fica lá no município do Sena, próximo a João Pessoa, e a igreja de Araruna. E vocês roupa ainda é? Tu sabia? Essa daqui é neoclássica. Ela é eclética, mas ela tem predominância neoclássica. A gente vai ver o neoclássico por causa dos arcos. Quando tem esse arco, nas janelas é neoclássico. Se tiver as janelas retinhas, tudo retinho, igual aquela ali, ó. Aquela ali é retinha.
Aí é clássico. Só que aquela ali vai além do clássico. Aquela ali tem o chamado Art Deco, que ela é clássica, mas só que ela tem uns adornos refinos. É um estilo chamado Art Deco, que é da década de 20 pra cá. Já essa aqui, o neoclássico, a gente tem lá em cima esses desenhos mais aprimorados. Esse é o estilo rococó, desenvolvido em Portugal, depois de um grande terremoto que teve em Lisboa. Aí, para não deixar a fachada muito simples, aí fez esse estilo aqui chamado rococó, que é esse estilo ali. Ela é neoclássica com alguns elementos de outros estilos também. Mas também por tantas pessoas que confiam e se confiaram nas nossas preces e intenções. Estás no céu, santificado seja o vosso nome, e a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Gente, boa tarde, sejam bem-vindos ao Cacau. Nós somos uma fábrica de chocolate, certo? E a nossa prioridade é o chocolate artesanal, sem conservantes, sem aromatizantes e nenhum tipo de gordura. Nem gordura vegetal, nem gordura hidrogenada. Aqui na frente, a gente vai ver o seguinte. Dentro dessa vasilhinha dessas amêndoas secas, se chama... Vou botar mais perto aqui para que todo mundo possa ver. Se chama amêndoas fermentadas. Quando a gente quebra o cacau, ele está cheio dessas amêndoas, só que ela está com a polpa. Então, essa polpa, ela seca naturalmente para fazer a fermentação da amêndoa. E, diante disso, ela chega para a gente assim, nós vamos torrá-la, que separamos, então, a casca e depois o nibs do cacau, que é a parte para fazer o chocolate, é o cacau 100%. Eu vou passar essa amêndoa para cada um de vocês, cada um tem uma. Eu só vou fazer o seguinte, eu só vou passar para os adultos, certo? E essa amêndoa ela não pode ser consumida, ela só pode sentir o aroma, só sentir o cheiro. Aí caso quem está com o adulto que está responsável, vai para a criança e dá para ela cheirar, tá bom? Quando ela chega aqui pra gente, a gente já vai torrar essa amêndoa. Esse daqui todo mundo vai sentir o aroma. Aqui é só a casca. Aqui você já vai sentir o cheiro forte de chocolate, sem o azedo da amêndoa que vai passar pra você. Exatamente, só a casca. Essa casca ela pode fazer um chá diante de um teste microbiológico. Eu posso pedir licença para vocês só para afastar um pouquinho, para ficar fácil aqui. Deixa eu afastar essa cadeira aqui assim, porque fica fácil para passar aqui no meio. E a casca está torrada, né? Aí já. Para as pessoas aqui, acho que não sentiram não. Já. Ó, no caso, para fazer o chocolate, é feito com o que está... Peraí, por favor, é o que está dentro dessa amêndoa. Aqui é a casca e aqui se chama nibs do cacau. Aqui é o cacau 100%. Depois disso aqui, aí ele vai para os moinhos de pedra. Até se hoje a gente está fazendo chocolate, e se vocês quiserem depois vir aqui dar uma olhada, nesse primeiro está fazendo chocolate 70%, ele é até mais escuro do que o outro. E na de lá está fazendo chocolate 50%. Eles vão passar 5 dias ali, já estão há 2 dias, vão passar 5 dias, que é para todo o nibs do cacau, ele vai quebrar e vai ficar totalmente triturado.
triturado, no qual não fique nenhuma areinha ou algo do tipo. Tem que ficar refinado, para então levar os moldes do chocolate. E também para a gente escolher, por exemplo, nosso chocolate 70, ele só tem cacau e açúcar. Dependendo, o chocolate 50 já tem leite. Aí, dependendo desses detalhes, vai acrescentando para fazer o chocolate. Agora, vocês vão degustar o chocolate pronto. Raíssa vai passar para vocês o 70. Nesse 70, ele só tem cacau e açúcar. Sim, já, como eu falei, vou repetir para vocês entenderem. Vai passar o chocolate pronto, agora está passando o chocolate pronto. Esse é um chocolate 70% de cacau. Nesse chocolate só tem cacau e açúcar. E lembrando que já está acostumado a consumir o 70. O 70 industrializado, ele amarga e em seguida ele trava diante dos conservantes e gordura que a indústria coloca. No nosso não tem isso, você só vai sentir o amargor. E é um chocolate suave. Até quem está acostumado a comer o 70 pode até pensar, rapaz, eu não estou nem achando esse aqui ser um chocolate 70. Olha, nessa prateleira de cá, os chocolates de caixa ali em cima são chocolates puros. Tipo 70 puro, 59 puro, até o 35, que é o branco. Na parte de baixo, que vocês veem essa embalagem transparente, é porque é assim, em cima está 70 puro, embaixo 70 com passas. Ou 70 com o nível do cacau, que ele é mais amargo. Aí diante disso estão os outros todinhos. É só você olhar a plaquinha, que já está a plaquinha com o sabor e o chocolate, certo? Nessa prateleira de cá, são todos ao leite. O leite branco, o que vai diferenciar é só os formatos. Nessa prateleira aqui, eu botei dragões, tem algumas caixinhas com chocolate ali e tenho geleias em cima. E naquela de lá, eu tenho vinho do bolo em cima, caixas com 10 chocolates, com 10 barras, doce de leite, doce de mamão e biscoitos, tá? Se você tiver mais alguma dúvida, você vai me chamar, eu, Ricardo ou Raíssa. Vai. 7 de setembro de 1822. 7 de setembro de 1922. Independência ou morte. Vai. Aqui que acontece as festas? É aqui mesmo. Oh. Nossa. Vai. Tá filmando.